Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correa e aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bem, Carlos. Espero que ninguém me jogue uma cadeira por ter sugerido esse episódio de hoje. Tirando isso, vamos em frente. Vamos falar com o pessoal que é especialista nessa área de cadeiras aí, né? Editoria de política. Maureen Xavier, tudo bem, Maureen? Tudo bem. A gente poderia quase fazer assim, quantas cadeiradas vale esse filme? Quantas cadeirinhas vale esse filme? Hoje a gente vai falar de um filme que, na verdade, já tinha saído no cinema esse ano há mais tempo, mas que agora está chegando no catálogo do Prime, né? Chegou no final de semana. Imaculada, filme de terror com a Sydney Sweeney. E ele lembra bastante outros filmes, né? Ou a gente vai discutir se ele tenta bastante se outros filmes aí como Profecia, como Bebê de Rosemary. E bem, vamos lá. Buenas. Imaculada, como eu disse, é um filme que estreou esse ano nos cinemas. É um filme que já estava há bastante tempo, na verdade, esperando o sinal verde. A Sydney Sweeney tinha feito teste de elenco eu anotei aqui, em 2014. Então, tipo, bem antes dela estourar. Ela mesma, né, que é a grande estrela do filme. Quem vai ver esse filme provavelmente vai ver por causa da Sydney Sweeney, né? Ela já vinha fazendo outras coisas há mais tempo, sabe? Ela não é uma atriz de agora, ela tem bastante trabalho. Ela já tinha feito, por exemplo, a série preferida da Maureen Xavier, que é Grey's Anatomy. Ela já tinha... tava no Grey's Anatomy? Um episódio. Peraí, né? Mas tudo bem. Ela Seinfeld também... era currículo, né? Quem passava pelo Seinfeld, um episódio já tinha currículo. Morrer em Grey's Anatomy também entra no currículo. Ela mas também não foi apareceu no Handmaid's Tale. Ela era uma das meninas da seita lá no Era Uma Vez em Hollywood. Enfim, tem vários outros trabalhos, mas ela estourou mesmo com Euforia, né? Em 2019, Zendaya, toda aquela turma ali, a bem da verdade, passou a fazer sucesso depois. E a partir daí, ela é uma das que, acho que junto com a Zendaya, mais ganhou um fã-clube, assim, cara, e virou uma estrela em ascensão, assim. E a partir disso, acho que o reflexo disso é os filmes que ela faz em seguida, né? Que são filmes meio que baseados nela. Tipo assim, são filmes para promover ela. O Imaculada é um e o outro é aquele Todos Menos Você, né? Aquela comédia romântica. Que os dois, assim, a gente vai discutir termos de qualidade, mas são filmes... O Todo Menos Você fez uma bilheteria bem acima do que podia se esperar. O Imaculada até não. Se bem que, né, filme de terror é aquilo. Ele custou 9 milhões e fez 15 milhões nos Estados Unidos e 28 no mundo inteiro. Não é uma grande bilheteria, mas é aquela história. Já se pagou, né? Já se pagou 3 vezes. Não saiu no né? zero. Claro que esses 9 milhões aqui geralmente é mais, né? Porque isso aqui é o custo do filme, depois tem mais o marketing, mas mesmo assim é um filme que se paga, terror é sempre um gênero mais barato. Mas enfim, vamos falar do filme em si. Deixa eu só citar antes o diretor, porque tem uma curiosidade. Michael Mohan também é um cara que tem 12 filmes no currículo, mas também não tinha feito nada que a galera se lembre muito. Ou talvez o filme mais famoso dele seja um filme com a Sydney Sweeney, que se chama Os Observadores, que acho que o Márcio viu, né? Eu vi. Voyeur, eu vi. Eu já acompanhei a carreira do nosso diretor aí já faz um tempinho. O que tu pode nos dizer? Melhor não dizer? Não, assim, eu dei ouvido umas entrevistas dele e é um cara que gosta bastante daquele gênero bastante famoso dos anos 80 e 90, os thrillers eróticos. Né? E pra quem acompanhava Cine Privé, Sexta Sexy, né, na Band. Emanuele. Isso aí. E o Voyeur é bem nesse estilo, assim, um filme de suspense em tese, mas é um filme para valorizar a Sydney Sweeney. Ela parece nua no filme, uma boa parte do filme. E eu acho que esse que a gente vai falar hoje, do Imaculada, não é que ele
seja a mesma coisa que o Voyeur, mas ele tem essa mesma vibe da sensualidade, assim. Ele sim. usa Sidney Sweeney Mais velado, como isso. né? Mas tá ali, né? Tem vários elementos ali que tu consegue identificar que é uma coisa... Tipo, nos primeiros 10 minutos do filme, os caras chamam ela de bonita 2 vezes, né? Uma é o policial, quando tá falando com ela quando ela chega no negócio da alfândega ali, do Imaculado. Ah, tá. No Imaculado. E depois, quando ela chega no convento, também uma das freiras chama, como você é bonita e tal. Tipo, é um filme que já abre dizendo, estamos Sim, aqui sim. por causa da Tem Sidney. beijo na mão do padre lá, tudo mais. E isso tudo, assim. Então tem toda essa coisa da sensualidade junto. Assim. Só que, né? Só que... Fazendo essa... Não tirando a Sidney Sweeney, mas tirando esse verniz sensual da história, assim... ele sobra muito pouco, né? Dá só uma sinopse, então, né? Já que a gente entrou já no Imaculada aí... Tá, é a história de uma freira que vai... Claire. Oi? Claire. Como Claire? Não é Claire? Cecília? Cecília. Irmã Cecília. Nossa. Ela vai por um convento na Itália, né? Ela é americana, Ela é o convento americana. dela fechou, aparentemente não tem nenhum convento mais perto nos Estados Unidos. Ela foi, bom, mas te convida pra ir num convento na Itália, que é do lado do Vaticano, tu vai, né? Como tipo o New York Times, Carlos Corrêa. Acho que tu dá um up na carreira. Então ela vai ali e logo na abertura do filme tu vê que aquele convento tem alguma coisa errada, porque mostra uma feira tentando fugir, depois sendo... aconteceu algo muito ruim com ela, né? Não vamos dizer que nós não estamos nos spoilers ainda. E a nossa querida Sidney Sweeney, quando chega lá, recebe alguns olhares bem enviesados de algumas freiras dali, outras tratam ela bem, mas tu percebe desde o começo que aquele lugar é um lugar meio estranho. E daí a grande história do filme, que eu acho que nem é spoiler, porque o nome do filme remete a isso, né? Que ela engravida, em tese, né? Sem nenhum tipo de concepção. Ela é virgem e engravida. Até a história original do roteiro que ela trouxe lá em 2014, e que ela tentou vender agora para o Michael Mohan, que é o diretor, não se passava num convento. Ela era uma estudante, uma colegial. Numa faculdade. Ela era uma colegial. Ia ser mais difícil tu vender a ideia da Sidney Sweeney virgem. Exatamente isso que ele disse. Que ele chegou pra ela e disse, olha, ninguém vai comprar a ideia de tu ser uma estudante virgem, porque todo mundo já te viu fazendo sexo na tela e tal. Então, quem sabe a gente muda, e daí eles começaram a colocar o filme dentro de um convento, assim. Então, esse é o mote. Daí depois ela começa, né, a ver algumas visões, tem algumas coisas ali que não se explica muito, nem no final do filme, né? Nem no começo, nem no final. E eu acho que, sem chegar em spoiler, eu acho que é basicamente essa história. Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa, Carlos Corrêa. É uma freira que chega num convento suspeito e engravida, sem a gente saber como que ela engravidou. E aí eles acham que ela é meio que a nova Maria, A né? nova Maria, a nova mãe de Jesus. Com um novo Jesus no ventre. Mauro Xavier. O que eu posso Hoje dizer? vai ser complicado. Hoje vai ser complicado. Olha que normalmente eu gosto da temática, mas me pareceu bem problemático, para não dizer o mínimo, do filme. Acho que... Enfim, acho que se a gente pegar a atriz, né, e a produção que ela está fazendo... Ela já deu algumas entrevistas dizendo, eu não quero ser um sex symbol, eu não quero ser vista dessa maneira. Porém... Ajudaria se em todos os filmes, Então, talvez ela não Mas eu já vi ela aparecesse. dizer o contrário também, que tipo, ela não se importa, assim. É, Eu vi dos dois lados. Aparentemente, ela não se importa mesmo. Então, né? ela tá tentando... Eu acho que ela tá tentando ter aquela coisa de repertório, né? Tá aproveitando que a gente sabe que Hollywood olha e depois passa, né? Então, ela tá tentando fazer um mix de todas as coisas possíveis e imagináveis. O filme, enfim, eu gosto, né? O Carlos falou, o Bebê de Rosemary, gente, né? É um clássico, Ela fala, né? Ela tem aqueles videozinhos do Letterboxd, né? Dos quatro filmes que tu prefere e tal. E aí eles entrevistaram ela, aparentemente, na divulgação desse filme. E aí ela cita 4 filmes de terror. E aí o primeiro que ela fala é o Bebê de Rosemary. Nossa, esse filme é uma inspiração muito grande pro nosso filme. Barará. Enfim, mas eu acho que teve outras produções mais recentes, relativamente no mesmo toque, que se saíram muito melhores. Então, eu acho que, enfim, ficou faltando algumas coisas ali. Sem contar que eu concordo
né? É um filme feito para ela, né? E mesmo os outros atores... Tem o ator da Casa... O Álvaro Morte, né? Que é o professor da La Casa de Casa de Papel. E tem uma propaganda enganosa nesse filme também, né? Que o Márcio até falou ali no comecinho que ela aparece, que a própria divulgação do filme vendeu, é um filme com a Sydney Sweeney e a Simona Tabasco. Simona Tabasco é uma das atrizes da segunda temporada do White Lotus, né? Tem aquelas duas meninas que são as prostitutas italianas, ela é uma delas. Que é muito boa atriz, aliás, né? Ela chegou a ser indicada pro Emmy e tal. Cara, é muito mais uma participação especial dela do que um papel, né? Como? Porque ela é essa menina que aparece no começo do filme e não configura nenhum spoiler também dizer isso. Nunca mais, cara. Não. E que é um desperdício, né? E não explica o que aconteceu, nem por que aconteceu aquilo ali. E esse é o grande problema do filme, assim. Como é um filme muito centrado nela, o filme parte do pressuposto que todo o resto não importa, assim. Então, algumas tramas começam, outras terminam, algumas aparições surgem na tela e tu tenta entender o que é aquilo e o filme nunca te explica depois. Não, e assim, eu acho que tem um problema do roteiro, que é realmente... Então, mas eu digo assim, para além do roteiro, porque assim, ele tem uma história, só que ela fica... Fica pelo caminho. Parece que foi feito às pressas. Entendeu? Assim. E depois a explicação, aquela coisa de, precisamos acabar. E tem partes ali que são meio... Não que não seja um pouco de realismo, filmes dessa natureza, mas ali... Teve uma que, por exemplo, me incomodou muito, mas a gente deixa pra falar depois. Eu acho que, não sei se o Carlos quer falar antes, a gente já podia saber os spoilers, daí a gente entra nesses detalhes mais... eu acho que ele é um filme... Eu acho que ele é um filme pra promover ela, e até aí ok, porque, tipo, seguido tem isso, sabe? Não é de hoje. O Top Gun era um filme para promover o Tom Cruise e para promover também as forças aéreas americanas. Mas, enfim, isso tem aos montes. Isso não é problema, assim. O grande problema para mim, ele sendo um filme de terror, é que ele não te dá medo. Sabe? Ele tem os sustos que são baseados nos jumpscares, que é aquela história assim, tu sabe que vai vir um susto, aí aparece de supetão uma outra imagem, geralmente de close, aumenta o volume, tu se assusta pelo susto em si. E que não vale todo o filme. O filme não é um filme tenso em nenhum momento. Ele foi lançado, a Maureen falou assim, alguns filmes recentes se saíram melhor. Ele foi lançado quase que junto ali, com poucas semanas de distância, pro Primeira Profecia, né? Que a gente já falou bastante aqui. Que não tem a mínima comparação, né? Não. É muito melhor. Muito melhor. É muito melhor. Aliás, A Profecia também é um filme que... Na verdade, esse aqui parece, o Imaculada parece ele pega ideias da Profecia, ele pega ideias do Bebê de Rosemary, junta um pouco com a Freira ali, sabe? E vira uma gelatina, assim, sabe? A impressão que dá, a partir do momento que tu vai passando do meio pro final, assim, principalmente, é assim... Tá, beleza, tem algumas cenas que visualmente elas são atraentes até, mas tu fica pensando assim, por que isso? Sabe? São umas sequências, é como se fosse um trailer gigante, sabe? Sequências visuais legais... Baseado assim, tu sai de uma e vai pra outra, como se fosse um parque de diversões. Como é que é aqueles que tu entra na casa do Trem medo? fantasma. Trem fantasma. Esse filme é um trem fantasma. Por que tu sai do A pra B não faz a mínima diferença. A diferença assim. é que tu entra no trem fantasma acompanhado da Sydney Sweeney. Que tá de camisola molhada o filme inteiro, sabe? Então, como o Márcio brincou, tem uma cena que parece a banheira do Gugu. E realmente parece, porque a primeira vez que ela apareceu de camisola molhada na banheira, eu pensei, essa é a cena que o Márcio tá falando. Não, depois de fato tem uma cena que são duas brigando dentro da banheira, sabe? Não faz muito sentido, assim, sabe, a história da veracidade, assim, tipo, por que ela saiu dos Estados Unidos para ir pra Itália? Por que escolheram, sabe, tem que dar os parabéns pros vilões do filme, que depois a gente fala quem são, que eles têm a maior rede de monitoramento do mundo, cara. Não. Porque eles sabiam que, essa aqui lá nos Estados Unidos, ela sobreviveu a uma situação. E a culpa da imprensa ainda, né? Que noticiou, porque... Mas assim, pelo que eu fui ver, eu disse, cara, o filme é muito ruim, né? E aí eu fui no Letterboxd e as notas dele não são tão ruins assim. E aí tu vai ver os comentários e fica claro uma outra parada que é assim,
ela já tem uma base consolidada de fãs. E são fãs mais jovens, por assim dizer. Tem uma característica... Vamos lá, deixa eu me incomodar agora aqui. Tem uma característica dessa geração mais nova, não sei mais nem o que, mas não é nem millennial, é Z. Depois, Z, é a geração Z. TikTok. Que e aí não é todo mundo, tá? Mas é uma porção significativa. Que assim, a galera só viu o que vem a partir deles, cara. A galera não se preocupa em ver as coisas antes, sabe? Isso veio antes de eu nascer, então não interessa, sabe? Eu acho preocupante isso. Mas assim, nesse filme, tu vai nos comentários e a impressão que tem é que a galera não viu outros filmes de terror. Essa galera. Então, tu vê um filme desses e acha uma maravilha. E eu não acho que seja coincidência tu ir nos comentários como é que é? Todo mundo menos você, todos menos você. E a galera também acha que aquilo é a melhor comédia romântica de todos os tempos. Assim, nessas palavras, cara. Tipo, isso só pode ser dito pra quem nunca viu nenhuma outra comédia romântica em todos os tempos, cara. Então, assim, mostra que ela já tem uma base consolidada de fãs, que é a base que vai dar aval pro que ela fizer. O que pra Hollywood é muito bom. Sabe, se tu pensar em termos monetários, ela pode fazer a porcaria que fizer, que vai dar certo. E eu tô criticando aqui alguns trabalhos dela. Eu acho ela boa atriz. Cara, ela no Euforia, ela é muito boa. Ela é uma das melhores. Ela ali. só faz péssimas escolhas, né? Ela tá errando nas escolhas dela. Errando, né? Tá enchendo os bolsos de dinheiro. Mas, enfim, artisticamente, algumas... Porque, assim... não sei se cabe a comparação, tá? Mas talvez ela seja para essa geração o que uma geração atrás, ou 2 gerações atrás, foi a Scarlett Johansson. Só que ela tá mais pra Megan Fox, mas tudo bem. Pode ser, e aí a gente viu onde é que eu tá a acho Megan que Fox. é mais Mas essa assim, vibe, enfim. eu acho ela muito mais atriz que a Megan Fox. Sim. Ela é boa, a Sydney Sweeney é boa atriz. Tipo, quem viu Euforia, a primeira temporada, principalmente, depois ela fica basicamente chorando e reclamando o tempo inteiro, mas é o que o papel exige. A primeira temporada, a cena em que ela vai fazer o aborto é uma das melhores cenas de toda a série. De toda a série. Ela é muito boa atriz. Mas é isso que o Márcio falou. Ela tá escolhendo mal os projetos. Assim, que é um negócio que a Megan Fox fez e que a Scarlett Johansson não fez. A Scarlett Johansson sempre conseguiu pegar bons papéis. E a assim. gente não precisa nem ir tão longe, assim. A gente pega a colega dela de série. A Zendaya tá escolhendo papéis muito melhores, né? Exatamente. Eu queria trazer uma ponderação. A gente falou de Grey's Anatomy no início. Tem a atriz que faz a Izzy, né? Que ela fez a série. E na 3ª, 4ª temporada, ela acabou caindo no gosto de Hollywood. Por isso que brinca que, tipo, de repente eles te olham... E daí você faz todas as coisas que pode fazer para depois ser literalmente esquecida porque tu mudou de padrão ou porque, enfim. E ela também... Eu sinto uma certa similaridade entre as duas nesse ponto, porque em Grey's Anatomy ela tinha feito cenas muito boas, assim, tipo... Ela realmente... Tanto que ela ganhou, eu não me lembro se foi um Emmy ou pelo menos ela tinha ganho indicações como melhor atriz coadjuvante. E quando ela saiu para fazer a escolha, ela fez várias escolhas e muitas duvidosas. E depois de um tempo, porque ela realmente sumiu, porque ela foi expurgada da série. Mas ela tinha fama também de ser complicada. E daí ela respondeu que era porque ela não ia aceitar determinadas coisas, daí botaram ela numa fama de má. Mais ainda, enfim, né? mas de qualquer maneira. A questão é que ela fez muitas escolhas ruins, assim. Essa parte de comédia romântica, ela parece que é meio um catálogo, né? Tu tem que fazer um filme e nesse ponto eu acho que a Sweeney saiu muito bem. Sim. Porque o filme, problemático por problemático, ele é um dos menores problemas. O filme fez dinheiro, fez sucesso. Não, mas mais do que fazer dinheiro E e ele fazer não sucesso. é horroroso. Ele não é um filme ruim, assim. Isso é comédia romântica, você tá falando. Isso, comédia romântica. O Todo Menos Você. Agora, a questão é que
Que eu tô falando bastante aqui. Dessa vez, assim, tanto que a gente não tá falando do filme propriamente dito, né? Pois é, eu acho que era uma hora Vamos da gente subir voltar. os spoilers e voltar pro filme, e depois a gente volta pra eu ia dizer Taylor Swift, em vez de Sydney Sweeney. Taylor Nossa, Swift eu tô com a que- Claire, que é Cecília, tamo bem. Eu quase Taylor disse Swift que Taylor. O filme nos bagunçou. Donald Trump odeia ela. Não, antes da gente fazer, só pra fechar também, o Todo Menos Você é um filme de veículo pra ela, mas também do Glenn Powell, né? Que, tipo, eles juntaram duas estrelas em ascensão, que é o cara do Top Gun, que é o cara do Twisters, que é um cara que também tá bem... O Assassinos por Acaso. Que é a minha dica de hoje, no caso. Antecipando a minha dica da semana. Ok. Que é o filme novo do Linklater. Tá, fechando, agora vamos pros spoilers. I am your father. I see dead people. Buenas, é até difícil aqui falar nos spoilers, porque tu vai ter que ter entendido bem afinal, que eles não explicaram muito, assim, né? No final das contas, tem toda uma rede por trás ali da igreja, os padres são os bandidos. Os padres têm um laboratório de genética Os embaixo do, Exato. do Sim. convento. Sim. Com o cara Calma. italiano, assim, mais Não, peraí. estereotipado italiano. Peraí, gente. Vamos botar o contexto nisso tudo. Não é só ter um laboratório mega espetacular de genética humana, como ter o DNA De Cristo. Jesus de Cristo, entendeu? Porque eles Vamos têm- por partes nesse Lo- rolê aí. Logo que ela chega lá, ela tem... Não sei se fica meio sonâmbula e tal. Ela acorda no meio da noite, ouvindo uns barulhos, e chega num lugar... Tipo, uma cripta, sei lá o que é aquilo ali. E nesse lugar tem um Tipo um prego. prego enorme, assim, É. que seria um dos pregos da crucificação de Jesus. Né? Então, os caras mostram aquilo pra ela meio... meu Deus, Que, né, na melhor das hipóteses, tem 2024 anos. E ela olha, que daí, que legal, não sei o que, enfim, toda empolgada. Mas aí no final, depois que a gente começa a tentar descobrir ali o que aconteceu, por que ela engravidou, a gente descobre que eles pegam DNA ali, tem vestígios de tecido, de osso, de sangue Durou, naquele prego. de novo, 2024 anos. E daí eles usam aquilo ali para tentar criar novos bebês. Novos Jesuses. Novos Jesuses. E aí vários deles deram errado e o dela é um que Uma fecundou, dúvida, em tese, tá correndo lembrando tudo desse certo. filme e todos os filmes que tem isso de DNA, eu lembro do Alien, né? Por que todos eles fazem questão de ter um laboratório e guardar todos os errados? Tem todas as Pra as aprender caixinhas. que eles fazem uma coisa mas- que esses filmes não fazem. Eles aprendem com seus próprios erros, né? Porque assim, a história do DNA já é furada, né? Porque assim, vamos pegar Parque dos Dinossauros, tá? Parque dos Dinossauros, a explicação do Spielberg como é que é quando fica... É um mosquito que tá... Não é congelado. Tipo num âmbar ali, Isso, né? tá no âmbar. Ele ficou cercado ali, cara. Não é um prego que ficou em contato com o ar 2024 anos e tudo bem, cara. Sabe? Não faz nenhum sentido, cara. Não, mas Mas tudo bem, não vai faz se parte, esperar. e isso eu acho que faz parte da mitologia do filme, tu acredita ou não. Eu acho que não é exatamente por isso que o filme é ruim. Eu acho que é toda uma outra questão, tipo... Mas a questão pra mim é o seguinte, é que o filme vai crescendo ali a percepção dela do terror e tu vai sacando que ela não tá gerando um novo Cristo. A Sim. impressão que eu tenho é que ela tá gerando o Cramulhãozinho, não Jesus, né? É um pouco isso mesmo, assim. Só Mas- que nunca fica claro. Não, nada fica muito claro, assim. Assim como tem logo no começo do filme... Pra não dizer que o filme é todo ruim, sabe? Tem algumas coisas legais ali. Tipo, a primeira cena que abre o filme eu acho muito boa, assim. Que é quando a freira tá tentando fugir do convento, daí vem um secto de freiras por trás, as freiras super poderosas, assim, que vão lá, puxam ela, quebram a perna e enterram a mulher viva. Logo nesse começo eu pensei, uou. Sim, uou! Eu pensei, Se né, ela tivesse legal. visto Kill Bill 2, ela não morria. Só que daí depois todas essas freiras não são explicadas. Elas desaparecem na metade do filme. A única coisa é que elas aparecem com a cara toda Elas aparecem com uma coisa cara, vermelha. com uma cor, como tu não consegue ver as definições, assim.
Mas depois as freiras morreram, as freiras continuaram presas no convento, eles simplesmente esqueceram as das freiras sabem, as freiras não sabem, todas os sabem. Os vilões não viraram os homens do filme, até porque esse filme também se apega nessa temática muito presente, que é o da primeira Mas profecia. a Madre Superiora também. Que é Oi? Mas a Madre Superiora também é vilã. Também, mas ela é uma vilã secundária, né? Quem Assim manda como ali é o padre e o outro cara ali. A freirinha que não gosta dela desde o começo também é vilã, que tem a mesma morte da primeira profecia. Que é se jogar da primeira profecia e do profecia original, né? Que se joga e diz Damien, testemunhe, né? Que nem o do Mad Max, assim. E só que é aquela questão da mulher não ter controle sobre o seu próprio corpo, que é uma discussão que está muito em voga nos Estados Unidos por causa do negócio da lei do aborto e tal, do Roe versus Wade. Já era um pouco isso no Primeira Profecia, já era isso também, até o Alien, eu acho que tem um pouco dessa vibe, e ali é isso, é ela não tendo controle, os caras engravidam ela como querem, diz que ela vai ter o bebê, ela não tem opção de tirar, ela não tem opção nem de consultar, ir num hospital para ver se o bebê tá... Porque o bebê tá bem, porque ela começa a passar mal, começa a vomitar sangue, enfim. Então, tipo, ela acaba sendo tolhida de tudo isso, ela é apenas um receptáculo porque da a geração própria forma como ela de um novo Cristo, entende? Engravidada não fica claro, né? Não, Tu não eles sabe. Não, mas... Tu não pera. Não, sim, mas tu não sabe se inseminaram alguma coisa nela, se ela foi estuprada, sabe? Isso não... Não, então, acho que tem umas partes do roteiro ser ruim, mas eu acho que tem outras coisas que o explicar também não é tão necessário. Eu acho que ele tinha um argumento bacana de tipo assim, nossa, um convento que quer fazer... A história né, de um convento que quer fazer um novo Jesus é interessante. É o da profecia. Que, o argumento é o mesmo, né? Eles vão lá e pegam o boas... outro lado só. Não, É preferir a ser o profecia Demian. não é um novo Jesus, né? Não, sim, mas no caso, eu digo assim, o argumento é o mesmo. Sim. Quer dizer, vamos atrair mulheres saudáveis e compatíveis para fazer. Quer dizer, ela toma um vinho na primeira noite e desmaia. A gente imagina que é aí que rolou, né? Não, acho que não... Ali acho que falta um pouco, como é que é? Não deixa muito pra imaginação, porque depois que tu vê tudo aquilo, e a gente sabe que existe, quer dizer, ela é virgem, né, e de repente engravidou, e levando em consideração que ele dá pistas de que foram feitos outros casos e que nenhum teve sucesso, inclusive a freira que não gosta dela... o que tudo indica foi um caso que não deu certo. Né? E que tem uma lavagem cerebral ali para que eu acho que se adere àquele pensamento de que tá certo isso que eles estão fazendo pelo bem comum. Isso, eu acho que estupro não teve, porque toda a ideia de ter aquele bebê é ter sido um bebê feito sem nenhuma concepção, né? Sim. Tipo, então imagina que ela não e tenha... com o gene próprio, o gene específico, então né? imagino que tenha sido algum tipo de inseminação artificial, como eles fizeram, eu não sei, Sim. né? Porque, né? Mas eles tinham um laboratório de uma Eles tinham tecnologia todo um laboratório, lá. assim. Cara, a cara do italiano é muito estereotipada. O cara que tá no laboratório, assim, com... O cara só falta falar assim, genética. Fumando um cigarro ainda no meio Às vezes ela entende italiano, às vezes ela não entende italiano no filme também, tem alguns momentos assim. Um dos comentários do Letterboxd é isso. Ela faz tudo, ela tenta escapar, ela consegue lutar com os caras, ela só não se esforça pra aprender italiano. Né? Não, e tem uma cena que ela tenta fugir, né? Que ela simula um aborto ou alguma coisa assim, lá, a corda tá toda ensanguentada e tal. Eles botam ela no carro e vão levar para um hospital, assim. E no meio da cena, uma das freiras lá descobre e liga pro padre, né? Que é a primeira vez que aparece alguma coisa de tecnologia no filme, né? E liga pro cara e o cara atende o celular. Eu tava ouvindo a entrevista do diretor, ele dizendo que no roteiro, essa escapada dela tinha 20 páginas. Nossa. Né? E era ela indo, ela fugindo, ela correndo. Então, como é que a gente vai fazer para encurtar isso, que a gente tem que fazer um filme menor? Bota o celular. Bota o celular, resolve Porque tudo. a ideia era não situar o filme no tempo. Assim, E que né? vamos dizer que ela funciona esteticamente porque ajuda ela a sair com uma camisola ensanguentada correndo num campo verde para ser pega. A minha dúvida é por que só o padre tem o celular e não mais ninguém tem celular naquele convento ali. Minha dúvida é como é que pega um sinal de celular naquela cripta. Tem 2 comentários aqui do Letterboxd que eu gostei. Um que acho que pega mais para as mulheres, mais do que qualquer coisa, que diz assim: nada mais apavorante do que estar grávida. E o outro que é
é como Jurassic Park, mas com Jesus. Acho que esse aí faz mais sentido. Assim. Faz mais Esse sentido. filme pega um pouco também. Eu confesso que eu nunca vi nenhum filme desses gêneros, mas era um gênero que tinha, acho que muito nos anos 70, que é aquele non-exploitation. Tipo, tinha o Black De Exploitation freiras, e tinha um non-exploitation, que eram filmes meio Bs, assim, com uma temática de freira, né? As freiras como, não sei, só eróticos, mas uma questão de Cara, super-heroína, assim, que é um pouco o que encarna a Sydney Sweeney ali, que em determinado momento vira uma Eu vou super-heroína. tentar achar aqui. Teve um que eu Que vi. essa é outra parte daí também, que pra mim... essa foi a que realmente quebrou né, o filme já vinha se arrastando, já tava chegando pro final, tá, como é que eles vão terminar essa bagunça, assim? E daí quando termina com ela estourando... Os tímpanos. Não é nem isso. Sim, ela começa a parir. Ela começa a parir. E daí ela não só começa a parir, como ela começa a matar todo mundo depois, cara. Ela tá em trabalho de parto e tá matando todo mundo. Vamos entrar Ela nessa mata parte problemática, no mínimo umas então. 3 ou 4 pessoas enquanto está em trabalho de Enquanto parto. pare. Vamos entrar nessa problemática, porque assim, confesso que tava indo, né, Márcio? Você tinha me dito, assista, eu tinha dito, eu ok, conversei. eu vou assistir. E daí, tava indo difícil, mas tava indo. E, gente, assim, chega a ser um crime, porque parece que, sim, uma mulher tem condições de a bolsa estourar, ela entrar em trabalho de parto e ela fazer acrobacias. E Ela enforca um cara, ela dá com um cruz na cabeça de outra calma, e ela taca calma, fogo porque em daí, assim, ainda tem a parte... Nem o Chuck Norris fez isso. mais surreal. Porque, assim, aquela parte ali me deixou com raiva, vamos dizer assim. Pô, tem um momento lá que ela tá fugindo, ela tenta matar o padre, não consegue. E o padre começa a fazer uma cesárea nela. Gente, pelo amor de Deus, ele... Metade do que ela luta é com a barriga semi-aberta, né? Entendeu? Ela tá... Aquilo ali... É inviável, né? Não, e depois disso, depois de ter a barriga meio aberta, ela entra no trabalho de parto normal. Ganha, né? Entendeu? O bebê nasce de um parto normal com a metade da barriga aberta. Né? Ok. Imagina um pós-parto, isso aí deve ter sido Agora, traumático, né? aquele final ali, se existia alguma dúvida de que eles estavam mirando no bebê de Rosemary, aquele final, ele tenta desesperadamente ser o bebê de Rosemary. Porque como é que... Principalmente pelo fato de não mostrar o bebê. É só a cara dela olhando, né? Eu acho ela uma boa atriz, mas ela não é a Mia Farrow, né? Não. Ela, depois dessa luta que ela tem com um dos vilões do filme, que ele tenta fazer uma cesárea na marra, né? Ela acaba matando o cara. E daí ela sai, tem o parto. Né? O parto mostra um close na cara dela, ela berrando. Eu imaginei, esses caras estão tentando fazer um viral tipo a Mia Gotti no Pearl. Me lembrou o Pearl, exatamente. O final E do também Pearl. me lembrou, rapidinho, só pra não esquecer, porque eu acho que esse é uma... Tem uma cena de Massacre da Serra Elétrica, né? Que num dos momentos a guria tá na ponta da mesa, gritando. Enfim, quando eu vi, me lembrou muito essa cena também. E daí ela pare, e daí que é o grande final do filme, e daí pra mim esse final até que eu achei interessante, né? Tipo, um final bem polêmico, ela pega uma pedra, né? E... Não sem antes mastigar a placenta. o cordão umbilical. Não, o cordão umbilical, exatamente, não é a placenta. O cordão ela arranca com os dentes, assim. Que de tudo que ela fez, na verdade, isso é alimento, né? É chiclete pra ela. Chiclete pra ela. Então ela vai ali, depois pega uma pedra e o filme não mostra, né? O filme dá um fade O out. filme assim. em nenhum momento mostra o bebê. Não mostra o bebê, nem a morte do bebê, mas a impressão que dá é que ela matou o bebê Então, ali. não sabemos se o bebê era um New Jesus ou um New Uma das Devil, versões do Evil. roteiro era ela tendo o bebê e criando o bebê, e depois ia mostrar o filme no final, ela, sei lá, embalando o bebê ou num parque de diversões com o bebê, sei lá, alguma coisa assim. Comprando Eles mudaram. água, comprando água e Pelo menos tomando esse vinho. final me pareceu mais factível com o que o filme tentava fazer, assim. Mas é um filme que, pô, eu acho que é uma oportunidade perdida, assim. A gente falou um pouco do Primeira Profecia, que a gente viu ainda nesse ano, assim, que também se passa num convento e tal, e também tem essa mesma premissa de pegar uma mulher para engravidar, só que daí para ser filho do demônio, não
Paris Jesus, assim. E só que ele desperdiça todas essas oportunidades. Assim. O filme até tem uma fotografia interessante, eu não acho ele tão ruim. Ele é, Sim, visualmente ele é é muito visualmente ele é legal, ele é bem filme. Tem alguns takes legais, tem umas algumas cenas de cenas violência. muito boas. Tem umas cenas de violência assim bem impactantes, assim, além dessa do primeiro, tem uma que eles estão arrancando a língua de uma menina lá. Mas eu acho que cena ele... que o cara queima os pés dela. Então, tipo, tem várias coisas de tortura, de quem gosta daquela coisa meio jogos mortais que esse filme entrega. Mas me parece que é o jeito dele tentar chocar. Assim, Exatamente. Não é algo que Sim. seja orgânico ali. É. Até porque, assim, talvez você pegue um ponto que eu acho que é bem interessante, que é a história do corte, né? Tipo, tu pode pensar o filme como vários cortes. Assim, de conteúdos bons, de conteúdos que tu vai ali, tira aquele fragmento, e que isso aqui na montagem total ele não fica. Porque, por exemplo, assim, se ela tivesse porque também ela não entrega isso. Tipo, aquela gestação dela. Se fosse uma sucessão de sofrimentos que realmente fizesse entender o nível da loucura, porque no final das contas você pode até questionar, tá, mas afinal ela enlouqueceu com tudo que estava acontecendo ali, enfim. Mas o filme não dá margem nem pra isso. Mas não dá Se ela margem, enlouqueceu, não sei, entendeu? mas ela foi da menina que tinha medo de matar a galinha pra É. que matou todo mundo no não, final. eu acho que essa é a ideia do filme é legal, que é um pouco a Mona tá falando, o quanto ela evoluiu e chegou àquele ponto. Assim. Porque tu tem que estar num nível de loucura e adrenalina pra sair por aí matando. Porque daí tu tem essa mudança de personagem. A personagem que entra pura e inocente e sai de lá uma assassina. E tem muito... Vamos voltar pra história da trajetória do herói, né? Da heroína, no caso. E que, enfim... Eu confesso que me decepcionou. O que me pega, além da maneira como a história foi conduzida, assim, é eles realmente pegaram elementos e irem abandonando e depois tu não entendeu muito bem. Tipo, por que tinha os elementos sobrenaturais ali? Porque ele era o filho do demônio? A gente pressupõe isso, mas o filme não te dá. Não entendeu? diz isso. O filme não te diz isso. Então, vários elementos vão surgindo e vão sendo deixados de lado em detrimento da jornada dela, assim, que é a aposta no filme, como assim? É o filme dela, o filme da Sydney Sweeney. E daí tudo que cerca tá ali só pra... E até, por exemplo, assim, que ela fazer ela tivesse transitar, da mesma mas maneira... Foda-se o espectador. Assim. E da mesma maneira que, por exemplo, um elemento dessas coisas que, tipo assim, fica solta e que poderia ter sido explorada, né? Que no caso da profecia eles fazem bem o primeiro desse ano. Que é exatamente, existe um padrão, existem várias outras. Mas não, ela fica ali com a amiga com a outra, que de repente some, perde a língua e daí desaparece. Não, tá certo. Não. Perde não, né? Tiraram ali. Não, tiraram, mas assim... Sim. E daí de repente ela some, não... Mas é ela que ela encontra aí, né? Depois morta lá embaixo. Mas é. assim, tá, e daí tiraram a língua Pra quê? Só pra torturar. pra torturar, né? de gratuito, É. assim. Enfim. Não sei, eu tava lendo aqui alguns outros comentários e o cara diz assim, é o plano mais estúpido do professor. Ele devia ter ficado em assaltos a banco. Eles comparam aqui também, né? Comparam naquelas, né? Com Benedetta do Paul Verhoeven. Eu não vi até hoje esse filme, tenho vontade de ver. Eu não vi isso. E o outro que diz assim, a Lady Bird se ela nunca fosse pra faculdade. Quem? A Lady Bird se ela nunca tivesse ido pra faculdade. Mauro Xavier, quantas cadeiradas você dá pra esse filme? Não, daí a pergunta tá errada. Não, daí a pergunta, só se for invertida, tá valendo. Quantos bebezinhos você dá pra esse filme? Bebezinhos genéticos. Ai, Quantos preguinhos? cara, eu ando numa leva de assistindo coisa ruim, então, tipo, 2,5 tá mais do que bom. Márcio? Me dera dar um e pouco, assim. Mas, como ele tem algumas cenas legais, assim, e pelo que ele se propõe, na verdade, assim, o filme se propõe pra mostrar a Sydney Sweeney gostosa transitando de hábito de freira Isso ele pelo faz. filme todo. Isso ele faz. Isso ele entrega. Então, pra quem tá ali vendo o filme por causa da Sydney Sweeney e da sensualidade dela, né, e pouco se importa com o que está acontecendo ao redor e com a história que se usa para explicar por que ela está ali, funciona. Então eu dei 2 estrelinhas ali, 2 hábitozinhos, 2 freirinhas, enfim. Eu também fico nisso aí. Até porque também tem coisa pior, né? Mas não muito. Não muito. Mas não muito. Tem. O voyeur é pior, tá? O voyeur que ela fez Bom outra saber é pra pior evitar a exposição Aí desnecessária. ficar na torcida que a Sydney Sweeney, O voyeur é pior. que os agentes da Sydney Sweeney ofereçam
projetos melhores. É pra que, ela. sabe, a minha tese é, que é o seguinte, eu acho que ela só consegue capitanear projetos desse nível, assim. Ela ainda não chegou num nível de atriz não séria sei, como a cara. Zendaya. Mas eu não acho ela tão pior que a Zendaya. Não, Aliás, não tô dizendo que ela é pior. Não tô dizendo que ela é pior ou melhor. Só dizendo que ela não chegou nesse status. Ele talvez hoje- sofra por ser bonita demais. Assim. Hoje vai ser fácil, né? Mas enfim, eu tinha criado semana passada o quadro aquele surpresa do tipo. Aqueles white... como é que é? White people problems, né? Isso, Sofrendo por tipo ser assim, bonita. qual é o melhor filme, melhor série, melhor trabalho de alguém? Eu vou perguntar pra vocês da Cinecine, mas acho que vai ser a resposta meio padrão. Mas de qualquer forma, eu pergunto, qual o melhor trabalho que vocês acham da Cinecine? Eu fico com Euforia, porque eu acho que... Né? Não enfim, tem muito Do como que eu fugir da vi Euforia, é que né? eu não vi muita coisa com ela fora. Eu gostei. Tem o Madame Teia, tu vai falar Madame Teia? Não, eu vou falar daquele outro filme que tem no MUBI, que agora eu esqueci o nome, eu vou ter que buscar. Eu sei que ela dando depoimento. Aquele filme, ela tá muito bem naquele filme. Mas eu gosto da Euforia. Realmente acho. A primeira temporada eu acho melhor, mas ainda assim. Eu sou o oposto, mas... O filme da Sydney Sweeney é o Reality, que ela faz um papel de uma investigada pelo FBI, de ter vazado documentos confidenciais. Ela tá bem no filme, o filme é bom, esse filme é bom, e ela tá bem no filme. Ele tava no MUBI, né? Imagino que esteja ainda esse ano, então ele é um filme recente, deve ser do ano passado ou retrasado. Eu vou. Vamos pras dicas. Pois é, eu ando numa leva de coisas ruins, então não vale a pena gastar... Pode dar uma dica do que não ver. Mas não, na verdade eu vou dar uma dica do que ver, porque eu acho que ela é uma série muito boa. Tem uma parte que tá no Prime e que, por algum motivo, tá... Enfim, chegou na 4ª temporada no Globoplay, que é Evil. E, particularmente, vendo o filme, eu me lembrei de algumas sacadas ou algumas coisas de roteiro que ajudam. E, enfim, essa série, ela tá na 4ª temporada. Ela começou em 2019 e ela tem uma proposta bem interessante, que é unir uma psicóloga cética com um padre em formação e um especialista em tecnologia para desmistificar possíveis mistérios envolvendo a Igreja Católica. E no meio disso tem o diabo, que está ali zanzando e rondando. Ele tem um terror que eu particularmente acho muito sutil, assim. Ele te incomoda e, de repente, ele te dá medo. Ao contrário, né, de algumas produções que tu dá uns gritos, tu realmente tem alguns momentos que tu sente medo. Eu não gosto muito da atriz que faz a psicóloga, apesar dela ser a protagonista, mas o cara que faz o padre, porque ele tem vários dilemas antes de tornar-se padre ou não. Eu estou na 3ª temporada, então não sei se ele já virou padre ou não, mas enfim. Eu acho que ela tem algumas coisas muito boas, tipo, ela tem uma nota boa também, de aceitação, ela já teve algumas indicações. Só que, para aproveitar por que eu me lembrei dessa série para citar, é porque a gente está falando de igreja e estamos falando de bebês, e ele tem um fio condutor que é uma baita de uma sacada. Ali eu acho que é original, né? Que é o quê? Eles querem fazer com que uma nova legião de crianças más nasçam. E eles acham maneiras muito mais eficientes e menos mirabolantes, né, de fazer isso. Mas aí também tem várias coisas polêmicas e críticas. Vamos botar Enfim, uma conta gosto. no Twitter pra elas. Que Twitter? Não tem meu Twitter. Esquece. Ops, ato falho. Supera, Carlos Isso, Correia. Twitter. Eu já superei, eu tô super de boas Supera. no Blue Sky lá. Mas enfim, fica a dica que esse aí, pelo menos, é uma coisa que não Márcio. é ruim. Porque eu tenho 2 dicas. Uma dica de filme de terror, então, já que a gente falou de filme de terror ruim, vou dar um filme de terror bom. Foi uma dica que eu peguei no YouTube do Barcinski. E até depois eu fui vendo o filme e disse, eu já vi esse filme. E eu acho que eu já tinha visto, assim como eu já vi a série que foi derivada dele também, que é aquela a Mansão Bly, lá do Mike Flanagan. Então a história é mais ou menos a mesma da Mansão Bly, só que muito melhor, que é que o nome do filme é Os Inocentes, tá? Ele tá no YouTube, ele é de 61. Uma governanta é contratada para cuidar de 2 crianças numa mansão lá no interior da Inglaterra, e ao chegar lá ela descobre que a governanta anterior morreu e ela começa a ver e ouvir coisas. E daí tu não sabe se ela tá vendo e ouvindo coisas, e daí nesse realmente tu não sabe se ela tá imaginando, né,
e ela tá enlouquecendo gradualmente ali, encerrada com aquelas crianças, uma coisa meio iluminado, assim, ou se ela realmente está vendo aquela coisa sobrenatural e só ela enxerga. Então o filme mostra essa descida dela, vai se perdendo cada vez mais ao longo do filme, na maneira como ela trata as crianças, ela vai enlouquecendo e enlouquecendo as crianças junto, assim. Então o filme é muito bom, bem melhor que a série. Os Inocentes é bem mais curto, né? A série tem 6, 8 episódios de 1 hora, o filme tem 1h30. Então, para quem quer ver, tá no YouTube, com legendas em português. Vai. Não, tá. E o outro é que a gente comentou no começo ali, que é o Assassino por Encomenda, que é o Hitman, que é um filme que lá fora ele entrou pelo Netflix, né? Eu tava esperando que esse filme entrasse na Netflix. A Netflix comprou os direitos desse filme e veiculou lá, lançou no cinema e no streaming lá fora ao mesmo tempo, e aqui veio pro cinema. Só que todas as sessões que eu queria ver, ele era dublado. Daí eu acabei não indo no cinema, esperei chegar. Achei que ia chegar pela Netflix também, não, ele tá no Prime. É a história de um cara, o Glenn Powell, esse, né? Que ele é um professor de filosofia e psicologia e ao mesmo tempo ele trabalha como um técnico para a polícia. Ele precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Ele complementa a renda ali, ele precisa complementar a renda dele. Trabalhando com escuta com a polícia, numas investigações de quem contrata matadores de aluguel. Então eles vão lá, montam um cenário como se fosse apresentam um matador de aluguel, a pessoa contrata, quando contrata ele é presa. E daí ele é o cara da técnica ali, que faz os aparelhos de som e tal. Só que daí o cara que faz o papel do matador de aluguel ali, ele é suspenso por ter agredido uns adolescentes. E daí acaba ele tendo que fazer essa linha de frente e ele se descobre ali. Então ele faz muito bem, consegue um alto nível. Porque ele fica pensando assim, gente, pra quem consegue ser um professor... Então o filme é bem legal, porque ele é divertido, ele é engraçado, é uma comédia, né? Mais uma comédia do que qualquer outra coisa. Ele é baseado levemente numa história real. Existiu esse professor que trabalhou para a polícia, mas muitas das coisas ali são ficcionais, né? Nem tudo aquilo ali é a história do cara. O cara morreu em 2020, parece. E daí é um filme que trata muito com essas diversas personalidades que a gente tem, né? E tipo... como tu é um no teu trabalho, tu é outro em casa, tu é outro com teus familiares, tu é outro no bar, e no fim quem tu é, assim, às vezes tu assume uma personalidade, acaba se tornando o que tu representa, mas no fundo tu não é aquilo, tu é uma outra coisa que nem tu mesmo sabe. Enfim, o filme lida com todas essas coisas, mas de uma maneira engraçada e não tão professoral, assim, sabe? E é um filme do Richard Linklater, né? Do que Linklater é também. O cara do Isso. Antes do Pôr do Sol, Antes do Amanhecer. Mas ele já tinha feito comédia, né? É o cara do Escola do Rock, Escola né? do Rock, exatamente. Esse filme tem um pouco essa levada do Escola do Rock, embora ele seja, né, trata de assassinatos por encomenda, né? O filme é um pouco mais pesado que a História do Rock. E daí vira da também música meio que as que crianças tocam, é pior. vira meio uma comédia romântica às avessas, assim. Então o filme é bem divertido e é curtinho, é 1 hora e acho que é pouco menos de 2 horas. Então... Cara, a minha dica, assim, não é nenhum filme brilhante nem nada, é só um filme divertido de se ver. Talvez ele tenha um público mais específico, que é mais ou menos a nossa faixa etária aqui, que tem que ter já ter sido pelo menos adolescente ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, para lembrar do Locomia. Eu até sugeri pro Márcio fazer um programa sobre isso aqui, mas o Márcio vetou a minha ideia. Filme ruim por filme ruim, a gente faz um com a Sidney Sweeney, né, Carlos Correia? Ele é melhor que o Locomia, filme, só se a gente fizer aqui de leque. Ele é melhor que o filme da Sidney Sweeney. Bom, para quem não lembra, o Locomia era um grupo bizarro ali do final dos anos 80, que eram os caras cantando com leque. Basicamente, eles só tinham uma música, que era essa Locomia, que eles ficavam falando Locomia a música inteira. E dançando com umas roupas extravagantes e uns leques pra lá e pra cá. Passou um tempo, esqueci do Locomia. E aí eu descobri, esqueceu do Locomia, na verdade. E aí eu descobri agora, na verdade, eu tinha uma colega, era a nossa colega aqui, a Patrícia Salvador, e botou nos stories, e eu disse, caramba, tem um filme do Locomia, cara, e na Netflix tá como novidade, então não deve ter estreado há muito acho tempo. Que foi há pouco, sim. O nome do filme é Disco Ibiza Locomia, que é basicamente um dos versos da música, que era...
Como é que é? Disco, Ibiza, Locomia. Aí eles ficavam variando. É a música toda, na verdade. Era só assim, música, Basicamente, a Ibiza, música toda. Locomia, sexo, Ibiza, Locomia. Aí entrava o cara cantando, Locomia. Cara, primeiro de tudo, botem Locomia no YouTube e vejam o original, assim, pra ver a bizarrice que era. Mas o filme é engraçado, o filme é interessante. É um telefilme, é cinebiografia. No final ele cai um pouco ali, quando tenta ficar draminha e tal. Mas é aquele filme clássico de grupo, assim. É uns caras desconhecidos que um empresário chega e propõe pra fazer como se fosse uma boy band, assim. E aí tem a briga dos empresários com eles, tem o cara que quer aparecer mais. O cara é... Tem alguém que se afunda nas drogas? Deve ter. Tem, óbvio. obviamente tem alguém que se afunda nas drogas. Mas é... Faz parte do catálogo, né? Ele me lembrou bastante quer dizer, bastante não, mas ele... Não, eu ia dizer que ele tem alguma trajetória com o Menudo, mas não, na verdade é só o... O Menudo acho que teve mais músicas, né? Não, sim, o Menudo teve mais música, mais sucesso e a história é diferente. O cara que faz o personagem principal, que é o criador do Locomia, é o Jaime Lorente, que hoje a gente tá na vibe do Casa de Papel. Ele era um dos caras também, ele era o... como é que era o nome dele aqui? Deixa eu procurar. Ele era o briguentinho aquele. Minha dica foi ótima, né? Ele era o birrentinho do Casa de Papel. Bota no YouTube aí que tu vai ver o cara. O filme é divertido, cara. O filme é realmente divertido. É um filme bem leve, é um filme rápido. Só faltava ser filme de terror do Locomia, né? Aí eu veria, Carlos Corrêa. Se fosse filme de terror do Locomia, eu assistiria. Olha, eu vou te dizer, é um filme 3 estrelas, tá? Não é um filme pra se criar expectativa. Mas é um bom filme pra te deixar leve e alegre, assim, cara. Nos dias de hoje. Nos dias de hoje é importante. Ou seja, a cena das gravações é muito engraçada. Porque assim, eu achava que o Locomia era aqueles 4 caras. E não, o Locomia era um grupo muito maior. Era um exército de era meio que assim, era uma comunidade, assim. E é um filme bem... Que medo disso. É um filme bem safadinho, assim, cara. Ele é um filme abertamente... LGBT, sei lá quais mais siglas tem, é até engraçado, porque o cara... Porque, assim, tu olha um clipe do Locomia e tu vê, né? Não tem. E aí o empresário dizia pra eles, não, vocês têm que... Música, ainda mais bandas com homens, vocês têm que manter o mistério. E o cara dizia, que mistério? É só nos olharem, assim. E o filme fala um pouco disso, assim... Inclusive, é legal, tem umas coisas assim, é bizarro. Primeiro que eu descobri um negócio que, tipo, só agora fez sentido pra mim. Ali nos anos 90, tinha em Atlântida o Ibiza, que era um clube gigante, era a maior festa por bons anos, era tu ir no Ibiza, eram filas quilométricas e tal, carnaval no Ibiza. E o Ibiza tinha várias pistas dentro dele. E aí uma era... a UK, que tocava umas paradas mais rave e tal, e do lado era uma parada mais rock, que era a pista... a escrita é com K, tá? Não é com C. Era a pista Q. Que pra mim sempre foi assim, é o contrário da UK, por isso que eles botaram KU. E não, KU, no caso Q, era uma casa de danças real que existia em Ibiza, onde se passa o filme. E o filme começa com a festa de aniversário do Fred Mercury. É muita referência pra te cruzar num carnaval em Atlântida. Exatamente. Não tem como fazer e isso. o filme, inclusive, aparece o Fred Mercury no filme. Aparece o Fred Mercury, aparece a Tina Turner e aparece o Julio Iglesias. É muito aleatório, É muito né? aleatório, Tipo, mas é Liga muito da divertido. Justiça da música brega, assim. Exatamente, cara. Pô, a Tina Turner e o Fred Mercury são bons demais. Cara. O Julio Iglesias, nosso Wilton Momba, que é fãzaço do Julio Iglesias. Mas enfim, cara, Disco Ibiza Locomia, tá na Netflix. É Não tem como não ver depois. bem dessa. divertido. Não, Vejam, uma recomendação vejam dessas. que vocês vão gostar. Acho que com o Disco Ibiza Locomia nós fechamos e até semana que vem. Quem é a edição? Felipe Gerlach, fica mais fácil então. Falou? A gente volta na semana que vem, se não tiver... Acho que essa semana não tem nenhuma previsão de cabine, né? Olha, não que eu saiba, mas Eu sempre dei pode uma olhada surgir ali um Gladiador 2 aí, vamos torcer. Não tinha nada. Tem bons filmes estreando essa semana, eu acho. Coringa até. daqui a pouco, né? O Coringa é outubro.
Enfim, é bom dar umas cuidadas até também na... Eu tô gravando, mas tu vem aqui no jornal só pra gravar, tava de férias. Semana passada, aquelas coisas assim, que tu só consegue nas férias. Semana passada tinha uma sessão no Capitólio, e eu até achei que ia estar vazia e tinha bastante gente. Eu fui ver Crepúsculo dos Deuses no Capitólio. Tipo, uma oportunidade de ver esses clássicos no cinema. O Capitólio tá com vários ciclos desses, assim, bem interessantes. Filme 2 da tarde? Assim. Filme 3 da tarde. Sessão de herdeiros. Antes, só pra não deixar passar, ontem saíram os vencedores do Emmy, né? Shogun fez a limpa em drama. Bebê Rena ganhou série limitada. A Judy Foster ganhou pelo True Detective. Se esperava que o Urso fizesse a limpa na categoria comédia, né? A gente não vai discutir aqui que não é comédia, mas não fez, né? Ganhou Rex, que justiça seja feita, apesar de o Urso ser ótimo, a última temporada do The Bear é ainda melhor, então o Rex, a última temporada do Rex é perfeita, então o prêmio justíssimo. A Jean Smart também ganhou. O Urso estava concorrendo pela segunda temporada, né? Não pela última. Que é tomada como a melhor, né? Eu até gosto bastante da terceira, mas é tida como a melhor. Agora, a terceira do Rex é impecável. Certo? Agora sim. Falou, um abraço. Sofrimento é amor.